Fala moçada, estamos aqui direto na sede da AgriTax, em Goiânia, Goiás, junto com um parceiro, patrocinador aqui do canal, do Agro em Dia, né? Thiago Arantes. Bem-vindo, Thiago. Você vai dar uma mentoria hoje para você que quer entender um pouquinho mais, né, de contabilidade tributária e planejamento tributário, né? E o que você fazer, né, com sua fazenda, o que fazer caso aconteça, né, de faltar crédito. Existem N soluções que não é só no banco. Só que para você fazer isso, você tem que mostrar o seu negócio, né? Você vai trazer um sócio na operação, você vai trazer um fundo para investir, ou seja, qualquer for, né, a fonte de receita. Como é que você mostra o negócio só levando na fazenda e mostrando a área, o solo, as áreas? Não. Então você tem que mostrar números. E para fazer isso, você precisa de um planejamento, você precisa estar estruturado. E é esse o objetivo hoje do nosso podcast, né? Ele vai ter um segundo episódio, que depois a gente vai falar aqui no final, que é a sequência, né? Porque esse planejamento todo, onde a gente pode buscar novos horizontes que estão até fora do país, que antigamente era coisa de outro mundo, né? Nós pensávamos que era só as grandes trades, as grandes companhias do agro, e hoje a gente sabe que podemos fazer isso, né, de forma estruturada. Então, queria apresentar o Thiago Arantes, né? Temos que ter aqui o nosso currículo dele, o cara é formado, né? Primeiro formou em Ciências Contábeis, de TI. TI, foi computação, sem computação. Foi a primeira faculdade. Depois você falou assim, eu não quero mexer tanto com programação, eu quero aprimorar esse conhecimento, dom que eu tenho, e vou fazer contabilidade. Foi isso, Thiago? Como que é essa história aí? Na verdade, eu fiz computação e não gostei muito de fazer programa, sabe? Acho que não encaixava bem no meu perfil. Como é que chama lá aquele programa para fazer os seus softwares? Eu trabalhei com PHP, MySQL, desenvolvi alguns websites, mas não Java mexi um pouquinho, mas não é um negócio que não encaixou. E aí eu costumo falar que um dia tomando cerveja com meu pai, por que você não faz de contabilidade? Eu tô nessa ressaca até hoje. No dia que eu tomei cerveja com ele até agora. E você veio lá de Goiatuba, sul de Goiás. Eu sou do interior de Goiás. Mudei para Goiânia muito pequeno. Eu tinha 5 anos de idade. Me considero goianiense. Sim. Então acabou que vivi minha vida quase toda em Goiânia. Por 2 vezes saí de Goiânia para morar em 2 cidades no interior de Goiás, que o agronegócio é muito forte, já está em Rio Verde. Onde eu efetivamente fui ter contato com o agronegócio e me apaixonar na contabilidade focada no agronegócio. E nesse trabalho que você teve de vivência lá nessas empresas, você trabalhou numa grande companhia, né? Lá de Sudoeste Goiano, né? Isso, nas duas foram 2 grandes empresas. Primeiro eu fui gestor contábil de uma indústria de fertilizantes. Então eu lembro que a minha primeira missão lá foi responder o questionário da revista Exame Maiores e Melhores. Falei, cara, meu primeiro trabalho como contador, meu primeiro balanço assinado, eu prestando informação para a revista Exame. Então era uma empresa muito grande. Sim. E isso em Jataí. Em Rio Verde eu tive a oportunidade de trabalhar num grupo muito grande, conduzir o processo da venda desse grupo uma multinacional. E depois de vendida a empresa, a multinacional me convidou para assumir uma posição nacional. Fiquei ali 1 ano. Legal. Com uma posição específica nessa multinacional e tudo no agronegócio. E como é que foi, por exemplo, contando essa história, sua vivência, você vender uma empresa goiana, né? Porque a contabilidade é essencial para mostrar os números. Eu acabei de falar da fazenda, não adianta você mostrar trator, colheitadeira, galpão, se você não sabe os números, né? Como é que foi esse processo teu para você apresentar esse relatório, vamos falar assim, porque com certeza tinha uma auditora por trás para poder validar essa compra, né? Antes de falar da venda da empresa, nós compramos nessa empresa. Quando eu assumi minha função, a gente ia acabar de comprar 2 revendas, que ficavam em Goiatuba e Catalão. Por coincidência, Goiatuba, né? Então, aí quando a gente partiu para o processo de compra, devido à falta de qualidade dos números, a gente fala que eles perderam 30% do valor da venda. Entendi. Então, assim, sentiu na pele. Voltando ao que você disse no começo, o que vai definir se vai acontecer ou não a operação é o interesse na operação. Certo. Mas o que vai dar valor na operação é a qualidade dos números. Certo. Então, isso é muito interessante. Até numa das reuniões com os antigos proprietários desse grupo que eu trabalhei, ele falava assim, olha, o que parecia ser muito caro, que é ter a chancela, ter uma auditoria, foi o mais barato do processo. De todos. O caro foi organizar a gestão. Sim. Isso sim demandou muito investimento, muita energia. E precisa do apoio de todo mundo que está na operação, porque você tem que buscar informações, né, em fornecedor, em prestador de serviço, em funcionário, em um monte de coisa para poder
né, levantar isso e montar aquele planejamento e apresentar, né? E é legal porque, assim, eu lembro que quando eu assumi, a gente estava levando um período muito grande para entregar as demonstrações contábeis do grupo. Certo. E aí eu tive uma reunião com todos os principais gestores, eu falei, cara, tá vendo esse balanço aqui? Esse balanço não é meu. Esse balanço é de você que empresta essa informação. E aqui, ó, onde está o caixa no balanço? Aqui é o diretor financeiro, é ele que cuida. A parte do estoque, quem está cuidando do estoque é o comercial que vendeu ou não vendeu, e mais a parte de logística. E aí fui citando linha por linha do balanço. Então todas as informações que estão prestadas aqui não são parte de mim. Sim. Eu conto uma história que vocês escreveram. Se vocês escreveram uma história triste, infelizmente eu vou ter que contar uma história triste. Entendi. Agora, se vocês escreveram uma história bem legal, eu vou contar uma história bem legal. Então, assim, a nossa função é produzir a informação dos números. Sim. Mas ela precisa ter uma qualidade por trás daquilo ali. Por isso é importante, né? Quem está começando a atividade ou quem já tem uma fazenda e ela já tem um porte, certo? E aí ele quer verticalizar essa fazenda, ele já tem que se organizar agora. Por quê? Porque a gente nunca sabe quando o cavalo está arriado, certo? Chegou uma oportunidade de um possível grupo fazer aquisição ou virar sócio, né? Ou você receber um crédito, né? Às vezes com juros menor. Como é que eu vou apresentar isso? Eu vejo isso uma grande dificuldade dentro de casa, com vários produtores rurais dentro da fazenda rentável, que a gente não consegue pegar um balancete, né, uma DRE da fazenda, um histórico, e olha que aquela fazenda tem 10 anos de operação, né? Eu cansei de visitar a fazenda e perguntar, você tem controle financeiro? Tenho. Aí o cara vem com 3 pastas, né? Contas pagas, contas a pagar e as notinhas avulso. Só que chega no contador, o contador não tem boa parte daquelas informações, né? Ele faz normalmente o básico, porque não é culpa dele às vezes, né? Às vezes até porque é um profissional que a gente sabe que no agro não é tão valorizado, porque eu acredito que na folha lá dos custos fixos devia ser um dos mais altos do contador, né? Não o salário mínimo, que boa parte a gente sabe que é uma realidade, né? Então quando você vê lá, fala, olha, mas ele não me manda, não me encaminha. E aí quando dá um lucro exorbitante, né? Um lucro alto, que depende de uma safra, né? Que subiu o preço das commodities, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer investimento em aquisição de equipamentos, porque para diminuir um pouco do imposto de renda que a gente vai pagar naquela safra. Então, são N coisas que hoje um contador, né, e uma empresa de contabilidade também tributário, fazem parte do planejamento e da organização, né, seja ela para trazer esse investidor, seja ela para acessar, né, um crédito mais barato, né, Thiago? É isso aí. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com aquele filme Independence Day. Para quem não assistiu ainda, Independence Day é assim, o cara sai falando, você tem que invadir a terra, você tem que invadir a terra. Aí alguém invade e tem que salvar a terra. Então, tipo assim, nós aqui da contabilidade, a gente sempre fala, olha, tem que prestar atenção nessa operação, tem que acompanhar isso. Aí não presta, não cuida. E depois vem e a gente tem que tentar resolver. Mas assim, o planejamento faz sentido para tudo. Certo. Então, muitas das vezes, você tem uma determinada propriedade que você atua num cultivo, numa certa cultura. Você quer mudar de cultura, você quer trazer novos negócios, precisa se observar. Que muitas das vezes o critério que você utiliza de tributação hoje não é tão favorável. Sim. E você fazer um critério diferenciado, você pode pleitear. E é interessante não pensar só no crédito, no banco. Você Sim. pode ter uma operação tributária que vai te favorecer mais. Você pode criar numa situação de uma operação penalizar a outra, Sim. trazendo muita margem para esse negócio com uma tributação menor e sobrecarregando essa que tem uma tributação maior. Então você acaba reduzindo de uma forma geral o imposto a pagar. Cortes, estamos aqui na fazenda, né, Vale dos Sonhos, aqui na região metropolitana de Goiânia, Goiás. Nós estamos aí com a nossa represa, né? Hoje nós temos uma represa aqui que a gente mexe com piscicultura e acabamos de fazer um plantio de hortifruti, né? Onde que a gente consegue achar tecnologia para irrigação inteligente? Pessoal, vocês têm que procurar a Netafim, que ela é especialista e pioneira na irrigação por gotejamento. Os caras trouxeram a tecnologia da onde? Israel. Que é um lugar que não chove, ou chove muito pouco, e trouxeram aqui para o Brasil. Então são especialistas em irrigação. Boa parte das nossas fazendas tem um potencial hídrico gigantesco, então a gente pode colocar não só na agricultura, mas principalmente no hortifruti. É isso aí, Alex. E tendo várias atividades dentro da fazenda, como essa daqui, produção de grão, pecuária, hortifruti, muitas outras coisas, você precisa de um verdadeiro software de gestão para você poder cuidar de tudo isso daí. E qual software que a gente pode usar? TOTOS, o melhor software de gestão completo, onde vai integrar toda a parte de produção agrícola, beneficiamento, packing house
e a industrialização. Então não importa se a sua fazenda é pequena, muito grande, tem poucas ou muitas atividades. Você consegue junto com o pessoal da TOTS, que tem a solução completa para você gerenciar o seu negócio. Exatamente. E se você quiser fazer um novo empreendimento na sua fazenda, como uma unidade armazenadora de grãos ou um outro grande empreendimento, construir uma represa que nem essa, fazer um quiosque, fazer uma mega de uma estrutura de uma fazenda, você precisa de um estudo de viabilidade, entender qual que é a melhor solução construtiva. E tem uma empresa que integra tanto projetistas como a parte de orçamento construtivo e ajuda a dar soluções. Que é a Suprema, Soluções Agroindustriais, aqui de Goiânia, que atende o Brasil inteiro. É isso aí, pessoal. Procura o pessoal da Suprema. E o Alex, se eu quiser investir no agronegócio, nas operações aqui na fazenda, sem precisar sair de casa? A gente quer fazer essa infraestrutura toda, tanto de lazer quanto de negócio. Nós vamos investir na Audax Capital, certo? Que ela financia produtores rurais e também trabalha com antecipações de recebíveis. É isso aí, pessoal. Então procura o pessoal da Audax Capital. E também se você tiver precisando resolver um problema contábil, inclusive de assessoria jurídica na parte de contabilidade, também você pode procurar o pessoal da Agritax. Agritax, então, que vai contemplar todas as atividades com os quinais da sua fazenda, estudando a questão tributária, né? Você às vezes é produtor rural, pessoa física, mas tem uma parte de beneficiamento, um packing house, uma indústria, então você tem que fazer esse estudo tributário, porque depois no final o leão vai te morder. Exatamente. Se você tem na sua fazenda aí diversos produtos a granel, produtos sólidos, pastosos, ou se você trabalha com uma indústria que produz coisas que têm que ser transportadas e armazenadas da maneira correta, você pode procurar o pessoal da Conteflex. São fabricantes de bag, que inclusive eles fazem sob medida para o seu negócio. Tem um produto totalmente diferente, procura a Conteflex para produtos a granéis. E eles vão desenvolver isso aí para vocês. E também não podemos deixar de falar aqui da construção, com a construtora que está em Rondonópolis, mas atende todo o Brasil, que é a construtora Coproenco. Se você precisar construir uma mega unidade armazenadora na sua fazenda, ou como a gente falou aqui nesse episódio, né, que é montar um centro de distribuição de forma planejada e organizada, né, contrate o pessoal da Coproenco. É isso aí. E o Alex, para fazer todas as operações na fazenda acontecerem, eu tenho que ter máquinas extremamente potentes. É trator, é colhedeira, caminhão, as nossas próprias caminhonetes. E às vezes eu quero dar uma tunadinha a mais e melhorar a performance dela. Com quem que eu falo? Com garantia, né? Com o pessoal da Mais Power, né? A gente vai conseguir potencializar nossas máquinas, certo? E trazer eficiência na questão da economia de combustíveis. É isso aí, pessoal. Então procure o pessoal da Mais Power. Nós aqui usamos, né? Todos a caminhonete que tá lá atrás já tá tunada. Nosso caminhão também, nós vamos tunar ele aqui, certo? Porque agora a gente vai virar transportador. Agora nós estamos aqui com o nosso bonete caminhoneiro. Né? Então as nossas caminhonetes e caminhões serão todas chipadas pela Mais Power. E se você quer dar uma solução de energia para sua fazenda, tô pagando muito caro na conta, não quero ficar dependente só da rede de energia da concessionária, você procura o pessoal da 4Watt, né? Soluções para geração de energia, tanto para suprir uma demanda quanto para poder comercializar, né, esse novo segmento. Então, além de ser produtores rurais, nós podemos ser produtores de energia. É isso aí, você quer saber se uma fotovoltaica, um biodigestor é para você ou se vai economizar na sua operação, procura o pessoal da 4Watt, que eles fazem todo o planejamento e implantação do sistema. No Brasil inteiro, é isso aí. É isso aí, pessoal, e agora vamos continuar no nosso episódio aqui, que tá sensacional. Para essa turma que está na atividade, vamos falar do sistema convencional. Eu sou produtor de commodities agrícolas, né? Produzo soja, milho, né, sorgo, milheto, e também tenho uma atividade de pecuária, porém não sou pecuarista, né? A fazenda tem uma atividade de pecuária, só que eu alugo pasto, né? Então, existe uma consultoria antes de contratar a contabilidade para poder entender qual que é o objetivo, onde você está hoje, certo? Qual é a atividade fim, só que aonde você quer chegar. Para quê? Para que já monte esse CNPJ, esses quinais de forma correta, para você se apropriar, né, dos incentivos que você tem, que não é só o crédito. Seria isso? Existe essa consultoria? Isso, existe sim. Assim, hoje a gente trabalha com duas modalidades. O planejamento tributário, identificar as operações, como você mesmo disse, onde quer chegar, e baseado naquilo a gente vai fazer um estudo. Certo. E também tem um cliente nosso que já está dentro da nossa carteira, que ele sempre, quando vai iniciar alguma outra atividade, já contempla o nosso trabalho, a gente fazer as análises, os planejamentos. Na maioria das vezes eu falo assim, faz um planejamento tributário para mim. Cara, como é que eu vou planejar? Não sei o que você quer. Sim.
Então eu preciso entender e saber o que vocês querem, o que desejam, o que vai ser feito, qual que é a perspectiva de investimento, qual a perspectiva de endividamento. E aí quando a gente olha para o que acontece muito hoje, é sempre uma situação de falar, eu compro um maquinário para dar prejuízo. Isso. Então se você pegar uma declaração de imposto de renda de um produtor rural, isso não vai dar crédito para ninguém no banco. Isso. Porque você está forçando prejuízo. Não é a realidade, mas grande parte força-se um prejuízo fiscal para não pagar imposto. Mas e efetivamente a sua margem de lucro, o seu resultado contábil? Outra coisa, quando você começa a ter uma contabilidade efetiva, você começa a entender margem por operação. Tem certos itens que deduzem hoje 100% no seu imposto de renda, mas isso vai realocar em 5, 6 anos, reduzindo o seu resultado. Certo. Será que você está fazendo essa análise correta? O impacto, esse ano não foi bom. Cara, esse ano não foi bom, você fez uma correção de solo que vai durar 3 safras. Sim. Então aquele custo da correção do solo, ele não é só dessa safra, ele é de 3 safras para frente. Aí você fala assim, esse ano foi ruim, foi bom demais. Não, cara. Sim. Esse pedaço desse vocês têm que jogar para lá para alocar da forma correta. Então a contabilidade vai ajudar, vai trazer informações adicionais para melhorar a análise dos números. Tem muitas instituições financeiras, fundos de investimentos hoje, que se você, por mais que seja pessoa física, se apresenta uma contabilidade, quem vai te fornecer o crédito tem uma outra visão do seu negócio. E assim, o produtor rural hoje é uma empresa constituída em cima de um CPF. Isso precisa ser claro em muitas das situações. Eu vou abrir aqui, um planejamento nosso, inclusive nós somos clientes da casa, da AgriTax, né? Então já antemão, né? Você que vai precisar, né, planejar, que todo mundo precisa, né? Planejar, estruturar o seu negócio para o futuro, então fazer essa consultoria antes. E sempre apoiado também a um time técnico, né? Porque, como você falou, né, eu não sou adivinha, não tem como entender de todos os insumos que você vai usar, quais são os produtos que você quer ofertar, ou serviço, ou produto. Então você tem que ter um técnico do lado, né? Existem hoje várias consultorias, né, que prestam serviço de planejamento, né? Onde você vai levantar o que você tem hoje, que seria o inventário, né? Terra e os investimentos que você ali fez e os equipamentos que você ali tem, certo? Quem chama isso de diagnóstico, né? Igual a gente no médico, tô doente, mas tá doente aonde? Né? Ele manda fazer um raio-x, um exame de sangue, assim, só pra saber o que tá pegando, pra ir te dar a solução. É a mesma coisa, né, vocês aqui, certo? Então, se tiver esse time técnico levantando essas informações, certo? E aí apresentar esse número é muito mais fácil para quem vai estar projetando isso para o futuro, apresentar uma solução, né, Thiago? É isso aí. Deixa eu abrir aqui então, vamos ver se eu acho aqui a planilha. Então vamos dar um exemplo prático, certo? Eu tenho uma fazenda, boa parte dos nossos agronautas já vem acompanhando o planejamento dessa fazenda, desde a aquisição, né? Como regularizar a questão documental, né? Que é essencial para poder organizar a casa. Depois vem a parte ambiental, que é tirar as licenças, né? A gente sabe o que é APP, o que é área de reserva, e aí fazer o uso do solo, né? Que é a atividade que a gente vai operar, certo? Então nós já passamos dessa fase, né? Conseguimos abrir a terra, né? Hoje estamos falando de uma fazenda de 1.200 hectares de área total, fica lá no Maranhão, na região sul do Maranhão, Alto Parnaíba, uma região, né, que só consegue produzir uma safra por conta do índice de chuva, né, na questão do sequeiro. Somos banhados por um rio, que é o Rio Parnaíba, né, que fosse um rio Araguaia, metade do rio Araguaia, né, e estamos bem alocados na questão logística, certo? Então nós abrimos essa fazenda com a produção convencional de sequeiro, certo? Então a gente entrou fazendo perfil do solo, fizemos uma infraestrutura bem básica da fazenda e começamos a produzir soja de sequeiro. Como lá só faz uma safra, né? No finalzinho da R7 da soja lá, então na fase final quase dela, a gente semeia o capim, certo? E aí vamos ter uma segunda safra de capim, né? Nós não somos pecuaristas naquela região ainda, né? É uma região que boa parte das áreas são áreas degradadas, então nessa época de seca não tem pasto. Então o que a gente faz? A gente aluga um pasto, certo? Num contrato de parceria. Mas, nesse planejamento novo nosso, né, nós estamos aqui naquela fase do diagnóstico, certo? Onde eu estou e onde eu quero ir, certo? Hoje a fazenda, eu estou na pessoa física como produtor rural. Só que o meu crédito está limitado por conta do meu score e do meu faturamento, né?
Hoje eu tenho lá um score, um crédito, que eu posso escolher o uso dele, né? Ou para investimento, ou para custeio, etc. Em torno aí de 10 milhões de reais. Porém, para fazer esse planejamento nosso, né? Nós estamos com a conta aberta. Primeira coisa que eu preciso fazer, Thiago, preciso fazer investimento em equipamentos, certo? Sim. Nós temos aqui um pouco de equipamentos aqui de várias marcas, né? John Deere, Valtra, né? Valmet e a Case, né? Que é a maior de todas aí, Case. Então nós precisamos comprar esses equipamentos. Mas lembrando que nessa operação toda, nós temos uma listagem de equipamentos, que é essa aba aqui, ó, que nós temos, que a gente chama de kit, né, para tocar essa operação, sem depender, né, dos outros, ser autossuficiente. Então nós estamos falando aqui que a gente precisa comprar, né, trator de 190 cavalos, de 115, de 90 cavalos, plantadeira de 15 linhas, colhedora, né, de 30 pés, plataforma, reboque. Então são N equipamentos, certo? Que eu preciso ter na fazenda na parte de agricultura. E eu estou falando de um investimento, certo? De 6 milhões de reais só de equipamento. Primeira pergunta, Thiago. Preciso fazer essa aquisição, certo? Não tenho crédito para fazer tudo, porque eu tenho só 10. E 10 tem que tocar tudo, é que nem você falou da abertura de terra. Eu não posso pegar esse dinheiro que é um crédito que eu tenho, não tem todo ano 10 milhões, certo? Se eu consumir e comprar isso aqui tudo de equipamentos, concordo que só vai sobrar para mim 3 milhões e 900? Sim. E depois a gente vai abrir o meu custeio da soja, eu vou precisar muito mais. Aí eu vou ter que morrer, e não é ruim fazer isso, mas isso não pode ser a primeira opção. Operação de barter, se eu tocar toda a minha operação de barter, o custo é elevado, a gente sabe que ela é maior. O barter tem que ser uma solução para poder complementar o que falta do meu caixa, né, para custeio. Então a primeira pergunta, né, junto com você aqui, analisando essa hipótese que eu preciso fazer esse investimento em equipamentos, né, a orientação sua da Agritax, existe a modalidade que a gente sabe de locação, de prestação de serviço. Boa parte desses equipamentos eu não uso ele durante o ano inteiro, certo? Sim. Principalmente colhedora, que custa, só ela custa 2 milhões e meio. Quase 50% do valor. Né? Concordo que então nessa primeira etapa eu poderia contratar prestadores de serviço, ou existe já a modalidade de aluguel? Isso é questão tributária. O que eu ganho com isso? Então, a gente tem um lado bom e ruim, né? Certo. Tudo aquele negócio, a grana é curta, o investimento é alto. O que faz? Então a gente precisa analisar item por item. Certo. O exemplo que você deu perfeito da colheitadeira, ela corresponde a 40% do valor do investimento total e nós estamos falando de quase 30% do crédito. Isso. Cara, se eu vou usar ela num período tão curto, eu ainda não tenho a necessidade, pode ser um item que a gente traga uma alocação. Pensando na tributação da pessoa física, ele traria um prejuízo de cara de 2.495.000, certo, já reduzindo qualquer receita que eu tenho. Mas no começo, cara, sua receita vai ser mínima. Sim. Qual que é o sentido de ser, mas se eu comprar eu vou ter um benefício tributário muito grande, mas nesse momento você não tem expectativa nem de lucro. A partir de que exercício que a gente planejando uma operação inicial, a partir de qual safra, daqui de quantas safras eu vou começar a pensar em ter lucro? Sim. Então, nesse momento, mas é muito mais caro, o ganho tá ficando com quem tá alugando, quem tá ganhando. Cara, alguém tem que ganhar. Sim. Então, muitas das vezes, quando o recurso é mais curto, a gente começa a pensar em algumas situações e trazer o que poderia ser o melhor. Então, assim, quando a gente fala de planejamento tributário, beleza. Mas a gente, a partir disso aqui, o que você acabou de falar, é fazer um fluxo de caixa. Fazer uma projeção, fazer um orçamento planejado versus realizado, depois pra gente ver como se comportou mesmo as que ações. Aprovou um crédito, BNDES, 2 anos de carência, 10 anos para pagar essa máquina, mesmo assim eu estou consumindo esse crédito de 2,5 milhões. Sim. Certo? E você baixou o seu saldo que você poderia lá para frente utilizar para o custeio, para uma nova operação que vai te gerar mais receita. Mais uma pequena pausa aí no seu episódio, só para deixar um recadinho dos nossos patrocinadores. E agora eu quero falar em nome de Ável. Com certeza, pessoal, com cerca de 9,5 bilhões sobre custódia,
A Avel Investimentos é hoje uma das maiores assessorias credenciadas, a XP, atendendo remotamente os investidores aí de qualquer lugar do mundo. Se interessou, né? Aponte aí, pegue a câmera do seu celular e aponte para esse QR Code que aparece aqui na tela. Vedacil, com mais de 18 anos de mercado, oferecendo uma ampla gama de peças, vedações e componentes hidráulicos para múltiplos segmentos. Falou em vedação, falou com Vedacil. Aponte aí a câmera do seu celular para o QR Code e conheça todos os produtos que a Vedacil traz para vocês. Momesso, além de pioneira, é líder no setor de TSI, que é o tratamento de semente industrial. Pessoal, a Momesso tem alguns produtos que eu vou trazer para vocês que provavelmente quem é produtor já conhece esse nome, mas se você ainda não conhece e precisa do Centro de Tratamento de Sementes, tratamento industrial, tratamento On Farm e laboratório, para quem não sabe, o On Farm é aquele tratamento que consiste na aplicação de defensivos agrícolas que recobrem as sementes ali, formando uma camada de proteção. Tem também na Momesso beneficiamento e rebeneficiamento de sementes. Gostaram? Aponte aí a câmera do seu telefone para o QR Code que aparece aí na sua tela e saiba mais. Nuntec. Muito além de automação, a nossa plataforma possui as melhores práticas para gestão de diesel e eficiência energética da frota e agrícola. A gestão de diesel 360, pessoal, da Nuntec, você consegue acompanhar a movimentação do diesel, recebendo alertas de possíveis irregularidades, desde a compra até o consumo das máquinas. Gostaram, né? Então para de perder dinheiro com as suas máquinas agrícolas e conheça aí a Nuntec. Arte Facas. Pessoal, quem é que não ama receber aquele brinde principalmente personalizado? Foi assim que aconteceu conosco aqui, ó. Recebemos de um cliente isso aqui e com vários outros brindes. Inclusive, quando a gente vai nas feiras, a gente recebe bastante aqueles chapeuzinhos com a marca e inúmeros brindes. Mas sabe qual que é o diferencial? Ser personalizado. A gente se sente especial, né? No momento de fazer aquele churrasco em família, naquele momento muito alegre, a gente utilizar esses brindes. Com certeza a sua marca chegará com muito carinho no coração de seus clientes. Então, se você quer personalizar aquele brinde para dar para os seus clientes, amigos ou quem você quiser, conte com os produtos da Arte Facas. Bora lá pro episódio? Então, muitas das vezes a gente tem que pensar não só no se eu comprar à vista eu vou pagar mais barato. Cara, mas os juros em algumas situações, o período que você vai alongar, aquele recurso que você deixou de gastar nela, você pode alocar muito melhor em algo que vai produzir receita e que lá na frente vai fazer muito mais resultado. Então, muitas das vezes a gente faz alguns trabalhos aqui dentro do escritório e na reunião com o cliente fala, cara, ó, a gente está trazendo um benefício tributário de 4 milhões para você. Certo. Só que eu sempre para ele, olha, cara, esses 4 milhões não estão caindo do céu. Transforme esse 4 milhões em 8, em 10, em 12, em 16. Como assim? Dobra a sua produção. Sim. Traga um maquinário que vai fazer melhorar as coisas. Então, muitas das vezes, a parte tributária, você tem que entender que uma empresa, uma fazenda, ela é formada por 3 negócios. Certo. Operação, financeiro e tributário. Operação. Se um desses não conversar, o seu negócio desanda. Que a gente está falando, você tem uma operação muito bem estruturada, planejamento tributário já foi feito, mas se eu consumir meu crédito todo, eu não vou ter dinheiro para fazer isso acontecer, fazer a operação acontecer. Agora, se eu tenho um erro no meu planejamento tributário que vai engolir minha margem, vai ser ruim. Sim. Se eu vou pleitear muito capital de terceiros, que eu vou ter um juros muito alto que vai comer o meu resultado da operação. Então, tudo isso precisa ser muito bem planejado. Então, o planejamento, quando a gente fala, não é só o planejamento tributário. Pense em fazer um fluxo de caixa. Pense em fazer uma análise efetiva do seu endividamento. Cara, que momento aqui que eu vou precisar buscar o recurso no banco? Sim. Que momento que eu posso segurar para comprar essa máquina? Cara, há necessidade efetiva de comprar uma máquina nova nesse valor? Não são coisas que precisam ser estudadas e analisadas, não pensando só do ponto de vista tributário. Certo. Porque um dos grandes problemas do produtor, isso é uma coisa histórica e cultural, não é que é assim, sempre vai ser assim. Mas hoje a contabilidade, ela é vista pelo produtor rural, quem faz o imposto de renda, o nível caixa e o ITR. Que é o básico do básico do básico.
Para fazer a declaração de imposto de renda, o contador não precisa assinar. Para fazer o livro caixa, o contador não precisa assinar com a categoria lá, com o CRC. Sim. E para fazer o ITR também não. Então, se você parar para pensar, não tem necessidade nenhuma de você ter um contador para fazer essas 3 obrigações. É que nem fazer que é um a carro. principal função do contador. Então, isso é uma coisa que eu sempre critico. Eu não sei quem inventou lá no passado que a obrigação tributária do contador. Não é. Entretanto, pelo estudo, pelo conhecimento, direcionamento, a gente agregou essa função. Sim. Mas a contabilidade é muito mais que isso. A contabilidade é o que a gente está falando. É planejar, né? Analisar, implantar, dependendo de uma situação de controladoria, de fazer análise efetiva de margem, prevista e realizada. Tem um cliente que é produtor nosso, que a gente implantou orçamento. Aí o primeiro ano eu falei para eles, vão com calma que vai dar tudo errado. Aí eles, como assim? Na hora que vir o previsto e realizado, que vocês vão ver. Não, a gente só gasta tanto com combustível. Cara, foi 3 vezes mais. Aí falou, não, mas não tem condição. Eu falei, cara, você não conhecia seus números. Isso. Você não tinha controle, então como é que você mensura? E aí, a partir do 2º ano que a gente começou a chegar perto de acertar. E é muito legal o orçamento, é porque você começa a identificar onde está escapando e onde eu deixei de investir. Então, poxa, eu estou gastando muito com manutenção de maquinário. Se eu trocar essa máquina e comprar uma nova parcela do financiamento? Então, tem coisas que a experiência e o tempo vai dizer, mas a gente precisa começar. E que está linkado à operação. Sim. A operação vai vir, os números que foi vindo do orçado, certo? E vai dizer se vale a pena eu ter esse trator de 340 cavalos, tem que comprar uma máquina de 400 cavalos. Porque ela está gastando a mais combustível, está plantando menos hectares. Um trator desse custa 1 milhão e pouco, o outro custa 300 mil reais a mais. Mas vale a pena esses 300 mil reais a mais, já contando esse orçado versus realizados. Né? Já pegando esse mesmo exemplo, lembra que eu estou na pessoa física, como produtor rural, certo? Dentro dos investimentos, né, que a gente separa equipamentos, nós também separamos infraestrutura, certo? Então a gente já contou isso também lá no nosso outro episódio. O que precisa ter de infraestrutura numa fazenda? A gente sabe que é muito caro você fazer tudo de uma vez, então você vai fazendo conforme a necessidade, certo? Só que dentro desse investimento nós estamos falando aqui, ó, de uma fábrica de ração, certo? Que está alocada ali, a fábrica de ração, 38. É isso, fábrica de ração, certo? E aqui são os equipamentos para a fábrica de ração. Então eu vou gastar lá 360 mil reais só obra, só civil. Não tem equipamento ainda. Os equipamentos tem mais um tanto disso aqui, certo? Tá aqui embaixo, aqui, ó, vagão, né? Que a gente precisa, trator, então, mais 720 conto aqui, ó, certo? Isso, que faz parte da operação. Uma fábrica de ração não funciona sem equipamento também, né? Então, 720 mais 360, né? Vai dar mais de 1 milhão de reais, certo? 1 milhão e 100 quase, certo? Só que, nessa atividade, por que eu estou fazendo esse investimento e quero fazer esse investimento? Porque eu vi, né, uma demanda dessa região de ter... Eu já faço a parceria com o pecuarista, né? De fazer a integração. Isso também favorece o meu solo e favorece a minha próxima produção de grãos. Mas eu vi uma oportunidade ali porque eu já criei um nome, né, na região. Então eu vi que tem vários pecuaristas que na época diziam que não tem nutrição adequada para esses animais. Então tive a sacada de montar uma fábrica de ração. Segundo a orientação do Thiago, né? Como a gente faz hoje, você sabe, né? Nós vamos lá e põe tudo junto, né? Como eu tivesse a mesma atividade, né? Vou lá, uso o meu crédito. Vende ração com nota fiscal de milho. Né? Qual que é a nossa orientação? Já trazendo uma nova atividade. O que eu tenho que fazer? Abrir um novo CNPJ, certo? O que eu tenho que estruturar? Já comecei a diversificar um pouco, saindo só da operação da matéria-prima unicamente, né? A fábrica de ração, eu até vou fazer tem um cliente nosso que a gente está assumindo a contabilidade deles agora. Pai, mãe, 3 irmãos, normal de produtor, né? Sim, família. Misturado, família. Um dos irmãos tem uma fábrica de ração. Certo. E aí a fábrica de ração compra a produção da fazenda que o outro irmão toca. Certo. Que eles são próximos. Certo. Mas aí, quando ele vende para a fábrica de ração, pergunta assim, onde que está ficando a margem? Ela está ficando na fábrica de ração ou ela está ficando na produção? Ele não sabia me responder. Aí o que ele ficava mais grilado é porque
Eu vendo para a fábrica de ração, entrego para a fábrica de ração e ele paga quando quer, no momento que ele acha melhor. Então, criou-se um problema de caixa na produção, na fazenda, que ficou salutar na fábrica de ração. Então, a margem da fábrica de ração é excelente. O que tem que tomar muito cuidado quando a gente tem vários negócios juntos é olhar as operações de forma separada, analisar tributariamente se vale a pena ser separado. E tomar muito cuidado, porque daqui a pouco a fábrica de ração está tudo misturado dentro do CPF e a gente vê muito vendendo a ração como semente de milho. Isso. Cara, você está vendendo semente de milho num período que você nem colheu. Então, já pensando do ponto de vista tributário, você pode chamar a atenção para uma fiscalização, para uma coisa que você está vendendo que você nem está produzindo naquele momento. Agora, o importante é, a fábrica de ração, em regra, uma empresa, ela tende a ser melhor na pessoa jurídica. Entendi. E na pessoa física fica muito mais difícil de você comprovar a fábrica de ração, que é uma tendência de uma indústria. Ela é uma indústria. É uma indústria. Tá? Então, a questão é criar uma empresa específica, colocar... Porque na hora que eu trago esse 1 milhão de maquinário para dentro de uma indústria, de cara, 9,25% já é crédito tributário que eu posso usar para bater nos impostos federais. Então, por exemplo, gastei 1 milhão, eu gerei 9,25, 925 mil reais. R$92.500. Veio o INSS sobre a folha de pagamento dos funcionários da fábrica, eu posso usar ele para bater esse INSS. Então, o tributário gera reflexo no fluxo de caixa. Por quê? Porque tem uma lei específica que fala que na constituição de uma indústria, sobre todo o maquinário, construções, eu posso bicreditar de PIS e COFINS sobre os gastos. No ato da compra, no ato da construção. E ele é um crédito vivo que eu posso usar para bater outras coisas. Então, automaticamente, a tendência da fábrica de ração é ela ser uma pessoa jurídica. No começo, ela começa ali numa tributação que não vai dar tanto lucro. Então, você joga um lucro real, você não paga imposto de renda e contribuição social. E os trimestres que eu posso colocar numa fábrica de ração, já pensando no futuro, que eu posso produzir já um produto final. Então, além só de prestar o granel e etc., eu quero ensacar. Eu ensacaria, criar uma marca minha. Né? Quais são? Eu montaria uma fábrica de ração ou uma cerealista? Fábrica de ração. Mesmo. Fábrica de ração. De ração. Entendi. Aí existe a possibilidade vários de quinais secundários, terceiros e tudo mais. Por quê? Seu objetivo principal é a fábrica. Coloca isso e o restante. Então, muitas das vezes você vai ver algumas empresas, até o CNPJ da fazenda, ela tem atividade de comércio e tudo mais. Pode ser que aconteça alguma operação. Então é interessante você já se antever para alguma possibilidade, porque se vir aquilo não está em desacordo, você não está fazendo uma coisa em desacordo com a lei, não está em desacordo com o sentido da criação da empresa. E já que vou ter que montar esse CNPJ novo, certo? Eu também já posso sair da pessoa física e trazer essa minha terra também para o CNPJ, tipo uma road, porque a gente sabe que road hoje é o tema do momento, né? Já seria a hora, né, pensando em estruturar o meu negócio para frente? Eu sou sempre bem pé no chão com essa road. É uma solução interessantíssima para fins sucessórios, para fins de estruturação e tudo mais. Quando a gente pensa do ponto de vista de negócio, faça uma análise do que efetivamente é qualquer estrutura, principalmente quando a gente fala de família, tem que entender muito bem a estrutura. Digamos aqui eu não tenho família, aqui é só eu, só vai ter os herdeiros no futuro, né? No caso específico seu, a pessoa jurídica é mais do que interessante porque você vai buscar investidores. Poderia ser uma agropecuária. Montaria uma agropecuária, né? Uma limitada ou uma SA de capital fechado. Pode ser, cara. Né? Independente de qual é a atividade que eu queira no futuro. E colocaria esses negócios dentro dela. Isso mesmo. Não, no caso é interessante até pensar em separar os negócios. Uma coisa é a propriedade, fazenda, porque ela tem uma tributação de uma forma. Até que eu possa vender essa marca no futuro, mas ali aquele equipamento ele é móvel, ele não está fixo na fazenda. E eu posso vender aquele negócio, então você está dentro do guarda-chuva da fazenda. E é interessante que contabilmente, quando você cria uma marca, qual que é o valor que você vai registrar a marca? O que você pagou de taxas para registro. INPI, o valor que você pagou, então, sei lá, 2, 3, 5 mil reais. Sua marca está valendo milhões. Contabilmente, a legislação brasileira não permite você registrar a valorização de sua marca. Não. Agora, o terceiro compra sua marca por 5 milhões, aí ele põe no balanço deles.
os 5 milhões porque é o que ele pagou. Então, entendi. Pela lei brasileira, então muitas das vezes a gente vê algumas empresas que são extremamente relevantes, o valor da marca é o valor mínimo dentro do balanço, que é o intangível. Sim. Então, na verdade, por causa dessa deficiência na norma brasileira com relação a isso aí. No grupo de empresas que eu cuidei no processo da venda, eu fiquei do outro lado, da multinacional. Sim. Aí eles compraram, eram 3 empresas. Certo. A sementeira, a gente foi definir o valor da marca, foi essa marca, e ela não tem vida útil, porque eles vão usar eternamente, eles entendem que ela não desvaloriza com o tempo. Certo. Agora a revenda, eles já deram baixa de cara no valor que eles pagaram pela marca. Entendi. Porque eles deixaram de ter aquela marca no portfólio, utilizou só da multinacional. Entendi. Então, marca é um negócio interessante pra caramba, tem muitas coisas que acontecem ali. Pode estar dentro desse planejamento aí, né? Sim. E alinhando, né, esse pensamento de verticalizar o nosso negócio. Eu preciso extinguir, caso eu montei a agropecuária e montei o CNPJ novo da fábrica de ração, a minha pessoa física com produtor rural, ou não, eu posso manter e usando ela só para algumas atividades fins que são... O que acontece muito, a gente coloca na estruturação de holding. A gente vê muito jogar a propriedade na holding, certo? A terra, imóvel na holding, e uma operação em parceria, pessoa física, pessoa jurídica. Tipo arrendando, aí uma parceria, fatura uma parte pequena na pessoa jurídica, uma parte maior na pessoa física. Então, tudo isso vai depender muito dos números, do planejamento, do que se espera. Como uma atividade muito inicial, a gente ainda tem números não muito legais, pensando assim de resultado final. Sim. Então, a gente consegue fazer todo esse trabalho. Então, não necessariamente, criei uma PJ, vou fazer tudo na PJ. Não necessariamente. A gente tem uma possibilidade de rodar as duas situações. Então, isso é tudo dentro da lei, isso é tudo muito tranquilo. E é o que a maioria dos produtores, quando eles começam a rodar uma holding, eles fazem. Uma verticalização, né? Isso. Cortes, estamos aqui na fazenda, né, Vale dos Sonhos, aqui na região metropolitana de Goiânia, Goiás. Nós estamos aí com a nossa represa, né? Hoje nós temos uma represa aqui que a gente mexe com piscicultura e acabamos de fazer um plantio de hortifruti, né? Onde que a gente consegue achar tecnologia para irrigação inteligente? Pessoal, vocês têm que procurar a Netafim, que ela é especialista e pioneira na irrigação por gotejamento. Os caras trouxeram a tecnologia da onde? Israel. Que é um lugar que não chove, ou chove muito pouco, e trouxeram aqui para o Brasil. Então são especialistas em irrigação. Boa parte das nossas fazendas tem um potencial hídrico gigantesco, então a gente pode colocar não só na agricultura, mas principalmente no hortifruti. É isso aí, Alex. E tendo várias atividades dentro da fazenda, como essa daqui, produção de grão, pecuária, hortifruti, muitas outras coisas, você precisa de um verdadeiro software de gestão para você poder cuidar de tudo isso daí. E qual software que a gente pode usar? TOTOS, o melhor software de gestão completo, onde vai integrar toda a parte de produção agrícola, beneficiamento, packing house e a industrialização. Então não importa se a sua fazenda é pequena, muito grande, tem poucas ou muitas atividades, você consegue junto com o pessoal da TOTOS, que tem a solução completa para você gerenciar o seu negócio. Exatamente. E se você quiser fazer um novo empreendimento na sua fazenda, como uma unidade armazenadora de grãos ou um outro grande empreendimento, construir uma represa que nem essa, fazer um quiosque, fazer uma mega de uma estrutura de uma fazenda, você precisa de um estudo de viabilidade, entender qual que é a melhor solução construtiva. E tem uma empresa que integra tanto projetistas como a parte de orçamento construtivo e ajuda a dar soluções. Que é a Suprema, Soluções Agroindustriais, aqui de Goiânia, que atende o Brasil inteiro. É isso aí, pessoal. Procura o pessoal da Suprema. E o Alex, se eu quiser investir no agronegócio, nas operações aqui na fazenda, sem precisar sair de casa? A gente quer fazer essa infraestrutura toda, tanto de lazer quanto de negócio. Nós vamos investir na Audax Capital, certo? Que ela financia produtores rurais e também trabalha com antecipações de recebíveis. É isso aí, pessoal. Então procura o pessoal da Audax Capital. E também se você tiver precisando resolver um problema contábil, inclusive de assessoria jurídica na parte de contabilidade, também você pode procurar o pessoal da Agritax. Agritax, então, que vai contemplar todas as atividades com os quinais da sua fazenda, estudando a questão tributária, né? Você às vezes é produtor rural, pessoa física, mas tem uma parte de beneficiamento, um packing house, uma indústria, então você tem que fazer esse estudo tributário, porque depois no final o leão vai te morder. Exatamente. Se você tem na sua fazenda aí diversos produtos a granel, produtos sólidos, pastosos, ou se você trabalha com uma indústria que produz
coisas que têm que ser transportadas e armazenadas da maneira correta, você pode procurar o pessoal da Conteflex. São fabricantes de bag, que inclusive eles fazem sob medida para o seu negócio. Tem um produto totalmente diferente, procura a Conteflex para produtos a granéis. E eles vão desenvolver isso aí para vocês. E também não podemos deixar de falar aqui da construção, com a construtora que está em Rondonópolis, mas atende todo o Brasil, que é a construtora Coproenco. Se você precisar construir uma mega unidade armazenador na sua fazenda, ou como a gente falou aqui nesse episódio, né, quer montar um centro de distribuição de forma planejada e organizada, né, contrate o pessoal da Coproenco. É isso aí. E o Alex, para fazer todas as operações na fazenda acontecerem, eu tenho que ter máquinas extremamente potentes. É trator, é colhedeira, caminhão, as nossas próprias caminhonetes. E às vezes eu quero dar uma tunadinha a mais e melhorar a performance dela. Com quem que eu falo? Com garantia, né? Com o pessoal da Mais Power. Né? A gente vai conseguir potencializar nossas máquinas, certo? E trazer eficiência na questão da economia de combustíveis. É isso aí, pessoal. Então procure o pessoal da Mais Power. Nós aqui usamos, né? Todos a caminhonete que tá lá atrás já tá tunada. Nosso caminhão também, nós vamos tunar ele aqui, certo? Porque agora a gente vai virar transportador. Agora nós estamos aqui com o nosso bonete caminhoneiro. Né? Então as nossas caminhonetes e caminhões serão todas chipadas pela Mais Power. E se você quer dar uma solução de energia para sua fazenda, tô pagando muito caro na conta, não quero ficar dependente só da rede de energia da concessionária, você procura o pessoal da 4Watt, né? Soluções para geração de energia, tanto para suprir uma demanda quanto para poder comercializar, né, esse novo segmento. Então, além de ser produtores rurais, nós podemos ser produtores de energia. É isso aí, você quer saber se uma fotovoltaica, um biodigestor é para você ou se vai economizar na sua operação, procura o pessoal da 4Watt, que eles fazem todo o planejamento e implantação do sistema. No Brasil inteiro, é isso aí. É isso aí, pessoal, e agora vamos continuar no nosso episódio aqui, que tá sensacional. Então, fomos para a segunda etapa, certo? Então já criamos esse nosso CNPJ aqui. E aí vem a primeira tarefinha, né? Eu não tenho dinheiro para fazer isso aqui tudo, porque uma coisa é investimento, é R$1 milhão. Eu preciso de capital de giro, certo? Para comprar insumos, porque eu vou começar a vender esse produto. Para me captar, né? Eu não quero pegar no banco, eu quero trazer um sócio na operação. De novo, eu consigo já montar esse planejamento que ela vai ser, já como tá aqui, né? Tipo, simulando tudo para poder apresentar tipo uma DRA futura, um planejamento tributário futuro para poder apresentar um valuation ou uma segurança para esse sócio meu na operação? Volta até o que eu falei, né? Uhum. O cara vai querer entrar no negócio, sim ou não, se ele achar que é bom. Certo. Agora o que vai definir o valor efetivo é o quão ele vai precisar pôr e a qualidade dos números que ele tem. Então, quando a gente olha para o ponto de vista da pessoa física, como que alguém investe no seu CPF para ser seu sócio em você? Sim. Não tem. Não tem. Então, quando eu tenho uma atividade e eu vou trazer um sócio, é uma pessoa jurídica. Uhum. Não tem por onde a gente sair. A gente pode ter um sócio investidor, pode ter um sócio operacional, um sócio gestor, mas é alguém que vai pôr dinheiro ali dentro. E aí precisa efetivamente fazer todo esse planejamento para mostrar e fazer sentido para aquela pessoa. E mesmo nós produzindo, por exemplo, parte da matéria-prima, eu tenho que considerar que eu estivesse comprando de alguém no valor de mercado. Certo? Por exemplo, produzindo milho, que é um dos insumos da fábrica de ração. Eu não posso fazer aquela dica que você falou, né? Eu pago quando quero, ou o valor que eu acho, né? Não. Se o preço do milho está custando R$75 a saca, eu tenho que colocar naquele balancete que eu estou comprando aquele milho, mesmo sendo da propriedade rural, por R$75 a saca. Porque pode acontecer de você não conseguir produzir o milho. Para rodar a fábrica, você vai precisar buscar mercado. Uhum. Então tem que fazer sentido. Isso. Não podemos se enganar, né? A Receita Federal usa um termo muito legal, que você tem que provar a essência econômica da atividade. Certo. Então toda vez que a gente vai fazer um planejamento, vai trazer um negócio para a gente olhar, eu sempre uso esse termo e falo para o meu cliente, cara, qual que é a essência do negócio? Certo. Por mais que eu tenha negócios que vão se completar, a gente precisa entendê-los e fazer eles se relacionarem. Uhum. E pensando já numa segunda verticalização na fábrica de ração, certo? Eu estou com investimento, está aqui também, que é a parte do confinamento, certo? Vou construir um confinamento, né? O diretor vai apresentar lá no 3D. Vamos fazer lá 4 baias, né, de animais, onde esse confinamento tem uma capacidade estática de 800 animais, certo?
para nós fazer o último ciclo da pecuária, que é o ciclo da engorda. 400 animais eu vou fazer próprio, que nós vamos tocar essa operação. E 400 animais eu quero prestar um serviço. Então eu tenho 3 serviços aqui, certo? Sim. Porque uma coisa é a fábrica de ração que vai vender ração para o confinamento. Outra coisa é o confinamento que vai virar um boitel, certo? Eu vou cobrar uma prestação de serviço lá, que é a diária, cabeça dia. No exemplo, hoje está custando em torno de 18, 20 reais, né, a cabeça dia. Deixa eu só fazer um contexto para a turma que é do urbano para entender. É que nem se tivesse um posto de combustível, certo? Que aí você tem atividade fim, que é vender combustível. Aí do lado você tem um hotel, que está acoplado ao posto de combustível. Aí você tem um restaurante. Tem a conveniência. Né, a conveniência. Tem o disco de bebida, sempre tem. Né? E antigamente tinha o gás, né? O gás, a banca de revista também, né? São negócios que são totalmente diferentes um do outro, certo? Apesar de estar no mesmo local. É a mesma analogia que nós estamos tendo nessa fazenda. É isso aí. Né? É isso aí. Hoje, fazendo analogia com o posto de combustível. O posto de combustível é uma empresa e a conveniência é outra. Porque simplesmente a tributação é muito melhor. Sim, com certeza. Um formato, a conveniência em outro. Então é isso que a gente vai fazer. E é importante, até essa analogia que você fez, que quando a gente olha fazenda, você pensa só fazenda. Cara, isso. Tem tantos negócios dentro da fazenda. E cabe uma análise muito cuidadosa. Porque, cara, olha os valores que a gente está falando de investimento numa propriedade que é pequena. Que é pequeno. Os números são muito relevantes. Então, se eles não são muito bem cuidados, a gente perde bastante. Dando avanço nesse planejamento, digamos que já montamos aí 4 CNPJ, né? Depende. Vamos para o nosso, né, segundo negócio. Lembra que eu só tenho 10 milhões de reais aprovado, né? E aí eu montei esse planejamento todo, contratei aí a Cortes Engenharia para montar o projeto completo da infraestrutura. Contratei a Fazenda Rental para fazer a parte de planejamento financeiro, que é esse braço aqui, ó, que é os 3 que você acabou de falar. Ó. A operação é a Cortes financeira e contratei aqui a Agritax, certo? Estou bem assessorado, né? Me entregado esse planejamento. E agora eu vou para o mercado, certo? Porque eu preciso trazer um sócio na operação. Né? Eu poderia, né, vender essa fazenda ou vender parte desse negócio, né, por um fundo de investimento. Mas eu não conheço esse negócio ainda de fundo de investimento, a gente vai deixar isso para a próxima pauta, né, que é o futuro do agronegócio. Sim. São os fundos de investimento. Foi assim que cresceu o mercado imobiliário urbano. Né? Então, existem vários cases, inclusive aqui em Goiás, né, que cresceram com isso também. Sim. Né? Tem a Gercor, né, e tem até uma que fica aqui, né, a Trinos, né, fica aqui em Goiás, que é referência no Brasil inteiro. Né, que a gente vai falar um pouco na segunda bloco aí, no segundo episódio nosso. Mas eu vou trazer uma pessoa física, que é que nem eu, produtor rural, porém está na outra ponta do país. Estou lá no Maranhão, né, e ele é lá do Rio Grande do Sul. É um agricultor, né, que está há 10 anos na atividade também, sucessor, né, de famílias do agro. Hoje ele planta 350 hectares de lavoura, certo? Sendo 200 dele e 150 arrendado. Hoje o arrendo desse nosso camarada, está assistindo a gente aí, sabe que é a realidade, está custando lá de 18 a 21 sacas por hectare ano, certo? Um arrendo caro, comparando Maranhão, certo? Por quê? Porque lá no sul eles fazem 2 safras, né? Porque lá chove bem, apesar dos últimos 3 anos não estarem assim, certo? Só que esse nosso colega, que nós conhecemos ele lá na Tecnoshow, né, no congresso, pensando nesses novos negócios, novas modalidades de negócio no agro, né, ele tem uma dificuldade em dobrar de tamanho lá onde ele está. Primeiro, não tem terra à disposição. Segundo, o preço que as terras que tem já chegaram num patamar elevado que o meu payback vai lá nas alturas, é só o neto para poder receber, certo? E o arrendo é muito caro. Ele gostou do nosso planejamento porque ele identificou os números e viu que é realidade. E nada você pode colocar os números, porque o número aqui aceita, né, planilha e planejamento, tem que ser execuível, né, no negócio. E sempre tem que pensar no pior. Se a minha média de produtividade é 65, não faça conta em cima da média. Existia uma modalidade que a gente conhece, né, que é o contrato de parceria, certo? Sim.
que acho que foi usado muitos anos e usa até hoje. Sim, ainda tem muitos. Né? E o contrato de arrendo. Qual que é a dor que a gente está sentindo já antes dessa sociedade, desse casamento? Digamos que a gente opte por fazer o arrendo, certo? Então eu vou tocar o arrendo para ele, né? Vou fazer esse contrato de arrendo, vou arrendar a terra para ele. Ele vai fazer os investimentos que precisam ser feitos na terra, que é muita coisa. É um contrato atípico de 15 anos, né? Para poder diluir esse investimento durante os anos. E chegou no 5º ano que começa, né, o requiem ali, um deles, né, o arrendatário, o dono da terra, que sou eu, desculpa, morreu, certo? O meu filho tem 18 anos de idade, né? A terra, quando ele fez o contrato de arrendo comigo, ela valia 10 milhões de reais, certo? Hoje, já produzindo, né, com o investimento dele, ela vale 45 milhões de reais. Por quê? Porque foi investido 15, certo? Na operação mais 10 que ela valia. Então, é 25. Fora a valoração que ela teve. Qual que é a dor aqui? Mesmo que lá no contrato de arrendo nós temos a cláusula, né? Que o arrendatário tem a preferência de compra, ele não tem aquele dinheiro para poder comprar. Sim. E ainda a conta dele não pagou, certo? Aí, lá na cláusula, quer dizer que eu posso vender a fazenda pagando a multa do restante do contrato, que falta 10 anos, certo? Sim. Aí eu acho, né, meu filho acha um comprador que vai pagar os 45 milhões e aceita pagar a multa, né? E aí ele pega e paga a multa. Quem está saindo, né, com prejuízo sou eu, arrendatário, certo? Por isso é a dor que vários inquilinos de terras estão sentindo isso, porque o preço de terra subiu demais. Quando se fechou aquele contrato de arrendo não tinha isso, certo? E quando se fala de um dinheiro, é muito dinheiro. Nós estamos falando de 15 milhões, 20 milhões, é muito dinheiro, né? Por isso nós optamos por essa modalidade, né, de trazer ele como sócio na operação, né? E aí vem essa dúvida de como montar essa sociedade, certo? Porque ele não está comprando a terra, certo? Ele está virando sócio na operação. E parte agora do trabalho eu não vou mais fazer, certo? Eu cuidava antes da parte agrícola, não vou cuidar mais. Vou focar só na parte administrativa e financeira e vou tocar esse projeto da fábrica de ração e o confinamento, que a gente acabou de falar. Ele vai tocar a parte da operação agrícola. Quais são as modalidades, né, Thiago, que você orientaria a gente em montar aqui dentro dessa fazenda, nesse contexto de trazer um sócio na operação? Quando você fala trazer sócio, aí tem o documento principal que rege a empresa, que é o contrato social. Certo. O contrato social, quando você colocando todas essas situações, vai ficar bem claro. E é bacana, porque no contrato social você já pode colocar até o critério, se por algum motivo alguém quiser sair da sociedade. Como sabe? Qual que é o valuation que vai ser considerado? Pode ser considerado que já foi investido em recursos. Pode ser, tem um critério que joga receita, mas receita não é o melhor critério, Sim. porque receita não quer dizer lucro. É verdade. Então a gente tem no contrato social, que é o documento pai, mãe, Sim. que vai reger a sociedade, ele vai estabelecer esses critérios. Lógico que lembrar de respeitar o Código Civil, as legislações pertinentes. Você pode fazer uma limitada tranquila, você pode fazer uma SA de capital fechado, fazer um acordo de sócio, um estatuto muito bem feito, trazendo todas essas questões. Pode-se também pensar numa SPE, que é uma sociedade de proposta específica, que encaixa muito legal nisso aí, porque estamos entrando todos com um objetivo que é esse. Por isso que é propósito específico. Então o nome já diz, e aí na SPE, quando a gente pensa assim, qual que é o principal objetivo dela? Qual que é o direcionamento dela? Cara, eu estou montando para perpetuar a produção. Então a SPE que não tem data fim. Certo. Porque a gente vê muitas SPEs, aí quando a gente fala do concurso de construção civil, Isso. vai ter a data fim. Qual momento? Entregou todos os apartamentos, entregou toda a obra, morreu aqui, deixou de existir. Mas nesse caso é uma empresa que quer perpetuar a produção. Então ela não tem data fim. Então, Uma vezes a pessoa SCP também poderia ser? pode sim, pode encaixar também. Se fosse vários sócios, né? Mas no sentido que você está trazendo, a limitada ou a SPE é o que melhor traz ali resultados. Então, vamos falar assim, que vai reger o que você falou, contrato mãe e o acordo de acionistas, sócio, né? E aí, na hora que a gente quiser realizar, né, e finalizar a operação, a gente tem como concluir isso. Sim.
visando também a questão tributária, porque nós estamos falando de uma valorização imobiliária, certo? Durante esse percurso, isso também a gente consegue, né, trazer um pouco mais de segurança, porque a gente sabe que a gente não se preocupa com isso, né? Vai fazendo, até vai valorizando, o mercado vai valorizando, chega no final, nós temos uma terra que valia 10, hoje 45, certo? São 35 milhões de reais de valorização, que no sistema convencional eu vou ter aí desculpa, perdão da palavra, uma caralhada de impostos para pagar. Sim. Certo? Inventário e etc. Quando eu já estruturo uma operação dessa, de uma SPE, etc., eu já consigo também integralizar os capitais conforme o faturamento e o lucro dessa fazenda durante os anos? Sim. O que acontece é o seguinte, o lucro em si, eu posso integralizar, mas dependendo da situação da SPE, vai ser feita a distribuição. Então, não vai ficar dentro da empresa. Agora, todos os bens que foram adquiridos, todos os investimentos, eles vão agregar. Quando a gente fala de venda de propriedade, a gente tem que observar muito, porque a gente tem diferentes critérios de tributação de uma venda de uma propriedade. Certo. Eu posso considerar o VTN de entrada, o VTN de saída. Certo. Se eu estiver vendendo a minha participação societária, eu estou vendendo a participação societária, eu não estou vendendo propriedade. Certo. Aí a minha empresa, se por algum motivo eu estiver próximo, existe uma possibilidade de eu transformar a minha fazenda no estoque, vender o meu estoque, aí tem uma forma de tributação. Cara, a gente tem uma situação que a gente está cuidando agora de um grupo de investidores que estão trabalhando com compra e venda de propriedades e valorização delas. A gente fez um estudo de 5 possibilidades diferentes. O que pode ser feito? O que pode ser feito. Aí tem que entender a modalidade dos sócios, se são todas pessoas físicas, todas pessoas jurídicas. Certo. Porque hoje tem muitos investidores que já estão tudo constituído na PJ. Sim. Eu falo que ele é rico, ele é pobre no PF e rico no PJ. São os family office, etc. Mas tem outros também que está tudo na pessoa física. Sim. Então a gente tem que entender exatamente e colocar os números na mesa. A gente está falando de uma propriedade compra por um valor baixo, considerado em todos os investimentos. Sim. Então o que a gente pode fazer? A gente pode estar desfazendo da participação societária, na qual, dependendo do valor, eu tenho um capital muito elevado registrado nela, ou então eu posso olhar a questão do VTN. O que vai ser melhor? Só um momento vai dizer. O que seria o VTN? É o valor da terra nua, que é um valor considerado hoje para fins de tributação daquela determinada região. Hoje, nessa região, o VTN é muito baixo. Isso. Com certeza, lá na frente, com todo o crescimento da região, que é o que está acontecendo na região norte, a gente vai ter um aumento do VTN. Então a tributação é a diferença do VTN de entrada para o VTN de saída. Certo. Agora, se eu estiver tudo imobilizado, constituído, investido, capitalizado, eu posso talvez fazer uma venda da participação societária. As pessoas que participam, pessoas físicas ou jurídicas, têm um ganho de capital decorrente da diferença do vendido pelo que está registrado no patrimônio líquido da empresa. E também, já vendo isso lá no futuro, eu não estou vendendo já um imóvel, né? Eu estou vendendo um negócio, certo? Porque é importante, durante esse andamento da fazenda da produção, eu fazer a auditoria disso, de tudo. Você concorda? Essas diversas atividades que nós temos aqui, que entra, que você acabou de falar, que é o que a gente acabou de ver, que é o orçado, depois o realizado, e aí vamos mostrando os números dessa fazenda e vamos auditando ela, certo? Sim. Porque na hora de eu quiser fazer o valuation dela, vender ela, eu não vendo ela só o preço da terra, porque uma coisa é o preço da terra. Uma área irrigada hoje custa 400 sacas de soja, por exemplo, o hectare da área irrigada. Na área de mata, na área de preservação, custa 35, né? Na área PP, 35 também. Não é isso que vai só chegar no valor da venda, caso a gente escolha vender ela no futuro. É o quanto que ela dá de lucratividade, qual que é, né, a TIR, né, que é um índice que a gente não fala muito no agro, porém, o EBITDA, é EBITDA que fala? É o EBITDA. EBITDA hoje todo mundo sabe, né? EBITDA, né? Cada um tem um jeito de falar, que são os números, né? E os percentuais daquele negócio. Aí sim, vai dizer, hoje meu EBITDA é X% e a minha lucratividade é tanto, e isso vai dar um valuation para o seu negócio, que além da terra, ele vale a 50 milhões de reais, não apenas 45, certo? Isso também é algo que a gente também não se preocupa. Por isso, de fazer vamos falar assim, essa controladoria do orçado versus realizado auditado. É isso. Né? E hoje a Agritechs também faz isso aqui. Sim. Né?
A gente já passou por 2 processos, né, de M&A. A gente faz, já teve alguns clientes que contrataram a gente para fazer um valuation, para ele ver se o valor estimado que ele estava negociando estava próximo do que efetivamente é. E aí quando você fala de EBITDA, é muito engraçado. Cara, nós falamos de 4 negócios. Sim. Eu posso pensar muito bem em 4 empresas com uma holding dona de todas essas empresas. Lógico que vai mandar muita composição societária, quem vai estar investindo. E na hora de você vender, você vende essa holding. Você não vende as empresas isoladas. Ou talvez, cara, fábrica de ração parece uma oportunidade muito grande. O pessoal quer comprar e vai gerar uma receita do aluguel de onde a gente está alocado. Vende ela, faz a valuation dela, faz a operação dela, faz a venda. Então, isso que é importante. Agora, se você deixa tudo misturado, cara, para você explicar, pôr número no negócio, é mais complicado. E também desfazer, né? Por exemplo, como é que se desfaz um negócio que está tudo misturado? Não desfaz. Não desfaz. Né? Ou desfaz daquele jeito, né? Desfaz e depois perde-se muito dinheiro. Eu costumo falar, cara, pelo exemplo que eu tive na compra da empresa lá no grupo, eu falo, cara, uma contabilidade mais estruturada, sem número, você pode perder 30% do seu negócio. De fato. 30%. Então, eu não quer dizer que é a regra, mas é o que eu vi. O negócio perder 30% do valor. E agora, para dar mais um plus, né, pensando na fazenda, fizemos isso. Estamos rodando, né, tocando essas atividades. Trouxemos um sócio nessa operação, né? Dividimos as tarefas de cada um, né? Definimos lá o nosso acordo de acionista, certo? E definimos que dentro da lucratividade da operação agrícola, certo? Da produção das commodities, grãos e cereais, nós vamos fazer um 60-40. 60% para esse, né, produtor rural, que vai tocar a atividade, e 40% para nós que vamos administrar, certo? E vamos entrar com a terra, certo? O nosso negócio começou a rentabilizar, certo? Gerando score para as demais CNPJ que nós temos hoje. E aprovou um crédito para a gente, certo? Novo. Você sabe que o banco adora, né, quem está no sucesso, né? Quem não paga as contas, não tem crédito. O banco não vai falar assim, ó, tem um dinheiro aqui para você pagar a sua dívida. É só na Crefisa. Não é que juros lá absurdo, não vai aparecer assim não, você pode ir, tá? Não é a Crefisa que quer patrocinar o agro. Mas, né, digamos que a gente chegou uma oferta lá, né, do gerente, olha lá, aprovou um crédito para vocês aqui, né, para fazer aquele outro investimento que está separado aqui, ó, que está até zerado o valor, que chama UAG, essa aí, que é uma unidade de beneficiamento de grãos, que seria uma cerealista, certo? Então, digamos que nós estamos aqui no 7º ano já da nossa fazenda. E aí vamos para uma terceira verticalização, certo? Dentro do estudo que a gente fez, né, nós só temos 600 hectares de área irrigada. Como é irrigado, a gente sempre considera como fosse o dobro, que é 2 produções cheias no ano, certo? Sim. Para viabilizar uma operação dessa, de 300 mil sacas de soja estática, eu preciso ter no mínimo 5 mil hectares, certo? De plantio durante o ano agrícola. Para viabilizar, para essa conta se pagar e sobrar uma beira, certo? Então eu já tenho 1.200, certo? Os 3.800 que faltam, a um raio de 45 km, nós já conseguimos conversar com 3 produtores, que hoje entregam um grão nas 3 ou em outros armazéns que estão bem mais distantes. É uma dor do mercado, você sabe, né? O mercado todo sabe que é a questão do armazenamento, né? E logística. Hoje nós só armazenamos em torno aí de 22, 25% do que nós produzimos. E todo ano nós aumentamos a produção. E sem contar que o preço do commodity mais baixo, todo mundo quer guardar. Guardar e não tem que guardar. Isso é outra realidade que a gente está vendo hoje, né? Então, para operar isso aqui, a gente conseguiu fazer essa parceria com esses clientes, certo? E nós vamos montar uma nova sociedade. Por quê? Porque é um investimento alto, né? Nós estamos falando de investimento completo, com tudo, né? De infraestrutura em torno de 25 milhões de reais. Vamos fazer cotas de participação, certo? Por quê? Primeiro, para quem precisa dessa atividade fim, que é os 3.800 hectares, que são 2 vizinhos nossos, agricultores. Montar um planejamento, apresentar os números para eles, certo? Sim. E nós aqui, certo? Para montar isso, de novo, nós temos outro negócio novo. Por quê? Dentro dessa operação, que é um cerealista hoje,
né, nós podemos ter diversas fontes de receitas diferentes. Primeiro, nós vamos armazenar para quem já é sócio, certo? Sim. Para poder esperar a safra, que é a época de escoamento, todo mundo escoa no mesmo tempo, né? E a gente vender na entre safra. A gente ganha aquele spreadzinho. Sim. Segundo, nós vamos economizar na questão de prestador de serviço, na questão de caminhões. Porque eu preciso contratar vários caminhões terceirizados para poder escoar. Todo mundo escoa na mesma época. Então, os caminhões ali são disputados a tapa, certo? Isso faz com que eu precise ter poucos caminhões ou até faça aquisição de alguns caminhões para fazer isso interno. Porque é um raio de 40 km, Perto. né? E um ajuda o outro, nós compramos lá 10 carretas bitrem, né? Para fazer isso. Para tocar atividade aqui, certo? Só que depois, né? Que a gente já resolveu 2 problemas nossos. Nós podemos fazer a parte, né? Que a gente chama de pré-limpeza e secagem desse grão, que é só dar o tombo. Ele nem precisa entrar no armazém. Hoje, lá no Maranhão, nós temos o Porto de Itaqui, que é um dos mais eficientes que existe, né? Que já está interligado a todos os modais. Ferrovia, rodovia, né? E hidrovia, certo? Então, se eu tenho vários produtores naquela região que às vezes querem exportar direto para o porto, poderiam passar aqui dentro, classificar, né? E daqui a carreta direto para o porto. Então, ali já gera um serviço novo, que é só o serviço de pré-limpeza e secagem, né? Digamos que um desses silos aqui, eu separo ele só para milho, para comprar milho, né, dos outros produtores na época de safra, e vender milho, né, ou para minha fábrica de ração lá, ou para outros pecuaristas vender a ensaca mesmo, né? Então, são N formas de faturar, que uma cerealista a gente sabe que pode trazer de receita. E como é que eu faço esse controle todo? Então, dentro desse negócio, eu sei que a pergunta foi longa, mas eu consigo montar isso dentro de um CNPJ junto, ou você também orienta que depende, em cima dessas orientações que eu te falei, a gente também se alimente dentro do próprio própria infraestrutura. O que acontece? Quando a gente tem, nós estamos falando especificamente de prestação de serviço. Isso. A prestação de serviço, ela costuma ter uma margem muito alta. Certo. Ou seja, ela tem receita e um custo muito baixo. Certo. Então, no momento que se eu me envolvo com outras operações, pode ser que não favoreça do ponto de vista tributário. Certo. Então, no momento que eu tenho uma empresa específica para prestação de serviço, eu jogaria ela no que a gente chama de lucro presumido. Certo. Que aí o lucro presumido considera-se que você tem uma margem de lucro de 32%. Diferente do que acontece nesse tipo de empresa, que você vai bater uma margem de 50%, 60%, dependendo dos certos momentos. Isso. Então, de cara, você já tem um ganho tributário considerável. Certo. Sem contar, cara, que a gente tem que pensar muito assim, na separação, na análise, no planejamento. Isso vai efetivamente ficar, estou falando de uma constituição com outros sócios. Então, lógico que aí a gente precisa estruturar da melhor forma. Então, são muitas variáveis que precisam ser colocadas na mesa. Mas, em regra, seria, sim, uma outra empresa, pelo cenário que você está me explicando, na sua situação, é um investimento muito alto, a gente tem uma margem de lucro muito grande e a gente tem, além dos 2 sócios que já existem, a possibilidade de participar outros 3. Isso. Então, a constituição, a composição societária vai ditar muito isso. Existe um critério de faturamento, de tamanho para te procurar os consultores? Uma coisa, Alex, que eu tenho feito é o perfil do cliente. Não precisa ser um cliente muito grande, mas é um perfil que quer efetivamente esse tipo de trabalho. Certo. Já tive a experiência de ter clientes que não davam valor no nosso trabalho. Eu falei, cara, não faz sentido. Eu não estou fingindo que eu estou trabalhando, você está fingindo que está me pagando. Isso. Então não faz sentido. Então o perfil, cara, é um produtor pequeno, planta de, sei lá, 200, 300 hectares, mas ele tem uma perspectiva, ele quer efetivamente fazer, esse é o cliente que faz sentido. Legal. Então a gente pegou recentemente um cliente simples, nacional, faturamento pequeno, mas a gente percebe que aquele cara quer, ele tem vontade, ele vai fazer o negócio acontecer, é o cliente que encaixa no nosso perfil. Mais uma pequena pausa aí no seu episódio, só para deixar um recadinho dos nossos patrocinadores. E agora eu quero falar em nome de Ável. Com certeza, pessoal, com cerca de 9,5 bilhões sobre custódia, a Ável Investimentos é hoje uma das maiores assessorias credenciadas à XP, atendendo remotamente os investidores aí de qualquer lugar do mundo. Se interessou, né? Aponte aí, pega a câmera do seu celular e aponte para esse QR Code que aparece aqui na tela. Vedacil!
Com mais de 18 anos de mercado, oferecendo uma ampla gama de peças, vedações e componentes hidráulicos para múltiplos segmentos. Falou em vedação, falou com Vedacil. Aponte aí a câmera do seu celular para o QR Code e conheça todos os produtos que a Vedacil traz para vocês. Momesso. Além de pioneira, é líder no setor de TSI, que é o tratamento de semente industrial. Pessoal, a Momesso tem alguns produtos que eu vou trazer para vocês que provavelmente quem é produtor já conhece esse nome, mas se você ainda não conhece e precisa do Centro de Tratamento de Sementes, tratamento industrial, tratamento on-farm e laboratório, para quem não sabe, o on-farm é aquele tratamento que consiste na aplicação de defensivos agrícolas que recobrem as sementes ali, formando uma camada de proteção. Tem também na Momesso beneficiamento e rebeneficiamento de sementes. Gostaram? Aponte aí a câmera do seu telefone para o QR Code que aparece aí na sua tela e saiba mais. Nuntec. Muito além de automação, a nossa plataforma possui as melhores práticas para gestão de diesel e eficiência energética da frota e agrícola. A gestão de diesel 360, pessoal, da Nuntec, você consegue acompanhar a movimentação do diesel, recebendo alertas de possíveis irregularidades, desde a compra até o consumo das máquinas. Gostaram, né? Então para de perder dinheiro com as suas máquinas agrícolas e conheça aí a Nuntec. Arte Facas. Pessoal, quem é que não ama receber aquele brinde principalmente personalizado? Foi assim que aconteceu conosco aqui, ó. Recebemos de um cliente isso aqui e como vários outros brindes. Inclusive, quando a gente vai nas feiras, a gente recebe bastante aqueles chapeuzinhos com a marca e inúmeros brindes. Mas sabe qual que é o diferencial? Ser personalizado. A gente se sente especial, né? No momento de fazer aquele churrasco em família, naquele momento muito alegre, a gente utilizar esses brindes. Com certeza a sua marca chegará com muito carinho no coração de seus clientes. Então, se você quer personalizar aquele brinde para dar para os seus clientes, amigos ou quem você quiser, conte com os produtos da Arte Facas. Vou mandar aqui um agro. Abraço.